Bruno Silva, conectado aqui com a gente. Bom dia para você, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra. Muito bom dia, Felipe Pereira. E, claro, os nossos queridos ouvintes da CBN Campinas. Muito. Aproveitaram ontem para dar uma descansadinha, pelo menos, meu povo? Ah, deu, Um né? pouquinho. Deu pra descansar um pouquinho. Pouquinho. Um tiquinho, né? Um tiquinho. Pouquinho. Ô, Bruno, queria comentar, que você comentasse a respeito também das relações internacionais depois do G20 e da aproximação cada vez maior do Brasil e do Lula com a China, que é, com certeza, importante aí no desenvolvimento econômico, né, do nosso país. Pois é, Sandra, você sabe que para muitos, inclusive alguns analistas mais internacionais, né, o pessoal que está observando, por exemplo, toda essa movimentação a partir da Europa, né, cheguei a ler algumas análises, algumas entrevistas, o Globo chegou a publicar, inclusive, com o intelectual italiano, um pouco da visão do que se tinha sobre o G20, né? De modo geral, o pessoal vê ele como mais panfletário do que necessariamente algo que induza políticas efetivas no curto prazo, pelo menos. Eu já tinha comentado aqui, sinalizado, que o encontro em si é muito importante, sobretudo para oferecer algumas diretrizes. Mas acho que você tocou no ponto central, né, Sandra? Para nós aqui, em termos práticos e efetivos, qual foi o principal ganho? O que se fez paralelo ao G20, né? Ou seja, a reunião que o Lula teve ontem com o Xi Jinping, onde, né, mais de 30 acordos, 37 acordos, né, foram firmados em diferentes áreas, né, envolvendo desde o campo tecnológico, infraestrutura, agronegócio, enfim, uma série de áreas que são áreas estratégicas importantes para o governo como um todo e que faz com que ambos os países se aproximem ainda mais, né? Se você pegar aí em termos de movimentações e o que isso representa em termos de saldo de balança, nós estamos falando que a China ela tem um peso significativo na economia brasileira, ela tem um impacto muito grande hoje, garante para nós um superávit que é muito interessante em termos econômicos e essas parcerias têm uma tendência a se intensificarem ainda mais, até porque o Lula ele tem uma determinada leitura do ponto de vista do que é a geopolítica e uma dessas leituras é o fortalecimento tanto das relações Sul-Sul, né, ou seja, fortalecimento do bloco mais regional aqui a nível de América Latina, quanto principalmente as negociações envolvendo o âmbito do BRICS, né? Então, Brasil, Rússia, Índia, China, sobretudo aí, é algo que ele vem tentando cada vez mais firmar colaborações mais eficientes a fim de diminuir a dependência em relação aos países mais ao norte, leia-se sobretudo Estados Unidos e Europa. E eu acho que esse movimento particularmente é muito inteligente, não é obviamente só do Lula, é um movimento da chancelaria brasileira, do Itamaraty como um todo, é um movimento muito inteligente pensando nas incertezas que estão postas agora com a eleição, por exemplo, do Donald Trump, né? Se a gente olhar até para o nosso quintal aqui, vamos dizer assim, para o nosso canto, para Campinas, para a região, Campinas tem se beneficiado bastante, porque vamos lembrar que inclusive já comentamos nesse espaço sobre as homenagens que foram feitas até a nível de Câmara Municipal e acordos com muitas cidades chinesas do ponto de vista da troca aí de tecnologia, de informação, de negócios que são celebrados. Então a gente sabe que a China está por todos os cantos, vamos dizer assim, do Brasil e pensando nessas mudanças geopolíticas a médio e longo prazo, particularmente penso que é uma relação inteligente e interessante de ser feita assim. Ainda mais como que você falou, né, dos anúncios já feitos pelo Trump ainda em campanha, né, de como ele deve conduzir essas relações com alguns países, né, que deve dificultar, sim, as importações brasileiras, né, e isso gera um efeito cascata, principalmente na economia. Não tenha dúvida, viu, Sandra? E outro adendo, né? O Trump, eu posso estar fazendo uma leitura ainda precipitada, porque a gente ainda precisa esperar que ele assuma e veja os movimentos, né? Mas o Sim. Trump ele tem uma tendência agora nesse novo governo a, de algum modo, tentar colocar mais de joelhos, vamos dizer assim, reforçar um certo aspecto do antigo imperialismo estadunidense em relação aos países da América do Sul, como um todo, e os países latinos, de modo mais ampliado, né? Vale lembrar, por exemplo, que o México é o principal parceiro econômico dos Estados Unidos, né? Então, acho que observar a maneira como isso vai se dar em termos práticos vai ser muito interessante, porque talvez ele queira até estender um pouco mais essa relação de dependência dos países da América Latina com os Estados Unidos. E os governos que agora estão fazendo já essa leitura mais prévia, de se afastar um pouco mais, de não vai deixar de negociar, obviamente, por N
questões importantes, mas se afastar um pouco mais e reforçar essas relações, vamos chamar assim, nessa periferia, né, nessas relações mais periféricas, ou essas relações mais laterais, né, com China, com Ásia de algum modo, né? Há uma preocupação, por exemplo, em relação à Rússia, que também é um parceiro importante, se torna uma ação relativamente estratégica. Não dá para ficar na dependência de esperar o que vai acontecer com os Estados Unidos para poder avançar em termos de negociação. Tanto que teve a polêmica envolvendo lá a questão da geração de sinal de internet dos satélites na região amazônica, onde o Lula já se antecipou e veio negociando com a rival chinesa, né, em relação a Elon Musk, para poder prever, para poder prover, aliás, o sinal de internet ali. Então, tem negociações avançando nesse sentido também. Então, acho que faz parte do desenho, faz parte do cenário político. Para a gente é estratégico, obviamente, manter relações relativamente pacificadas, e nesse sentido o discurso do Lula foi muito correto, né, no âmbito do G20, do que trouxe, né, manter essas relações com todos esses países, mas ficar muito de olho no que está acontecendo na Europa e no que está acontecendo nos Estados Unidos e, obviamente, não estar dependentes fortemente desses mercados, né? Ô, Bruno, nós temos, aí falando agora da política local, a Comissão de Constituição da Câmara de Vereadores de Campinas faz hoje, aliás, faz hoje não, faz na próxima quarta, dia 27, uma audiência pública para debater o projeto de lei que estabelece alterações no CAMPREV. É aquela história, né? Sempre importante comparecer, porque depois não pode ficar falando, mas ninguém me avisou do que mudou, né? Tem que ficar atento, né? E detalhe, esse projeto de lei é um projeto... Mas o que eu vejo também... Pode seguir, em relação a essa audiência, né, me chamou a curiosidade porque fala de um aumento de número de membros em relação, né, ao que tinha antes, de 12 passando para 14. Entender exatamente a necessidade de ter uma audiência para discutir esses dados, né, assim, números em relação a quantas pessoas devem participar do Instituto de Previdência do município. O projeto, na verdade, ele traz uma questão que envolve poder aí, né, Sandra? Porque o principal ponto dele, né, do projeto de lei aí, o número 80 de 2024, né, é basicamente o quê? Você vai ter uma alteração na quantidade de membros ali do Conselho Deliberativo, sai de 12 e vai para 14. Desses membros, 7 serão eleitos pelos servidores, 4 vão ser indicados pelo Poder Executivo e 2 serão indicados pelo Poder Legislativo, e o último integrante vai ser um membro da sociedade civil organizada. O que isso quer dizer de alguma forma, né? De que você está alterando um pouco do equilíbrio de forças do que vai estar presente nesse conselho e aumentando, pelo que eu estou entendendo aqui, não vou chamar de ingerência política, mas o efeito político maior dessa escolha para o Executivo e para o Legislativo frente aos próprios servidores, percebe? Então, esse é que eu acho que é o grande fator aí que explica e que acho que muda, né? Que justifica talvez o debate e que a gente como sociedade quer entender por que agora está mudando, o que isso tem, né, de positivo, o que vai trazer, quais as implicações políticas disso tudo, né? Porque lidar hoje com o tema da Previdência, meus amigos, minhas amigas, é o grande tema, né? E qualquer modificação, qualquer mudança nos conselhos deliberativos, em quem opera o sistema, pode trazer uma certa preocupação a médio prazo, né? Bruno Silva, obrigada pela participação de hoje e até amanhã. Eu que agradeço, viu? Forte abraço, Sandra, Felipe Pereira, os nossos queridos ouvintes. Até amanhã. Até amanhã, Bruno. EPTV é notícia na CBN.